Fala, meus queridos, como estão? Não, parece a intro antiga do Alan. Enfim, tô tentando gravar aqui, né? Embora vai ser um pouco difícil. Talvez, só talvez, role uns latidos, uns arranhão de fundo. Porque tem uma agregada aqui em casa, né? Alguns de vocês já sabem, outros talvez não tenham visto o vlog anterior, né? Mas agora com o cachorro em casa vai ser paia pra gravar tutorial e outras paradas. Mas vamos tentar, né? Vamos agora finalizar de fato o núcleo aqui. E então também, que tem algumas coisas que eu precisava ter explicado, mas eu não expliquei, por erro meu, sinto muito, desculpa mesmo. Eram algumas coisas importantes pra continuar esse tutorial, que vai ser também o tutorial já agregando de armadura. Há um tempinho eu fiz um post na aba comunidade do canal, que eu falei que como não ia ter data prevista pra fazer o tutorial do núcleo, o tutorial das armaduras, era pra vocês irem adiantando e fazer os seus projetos de armadura, né? Terem os projetos das armaduras já desenhados e modelados, tudo direitinho, pra quando chegasse o dia a gente já ter os projetos já feitos e poder meio que coordenar, né, e fazer com base. Por exemplo, eu já tô com o projeto do próprio Urbacnum bem aqui, todo feitinho e todo estilizadinho, feito pra poder entender e as coisas que eu preciso fazer pra realizar esse ursão aqui em 3D, as paradas todas. Então se você até agora não projetou seu Borrowman e nem pensou, eu recomendo que pense. Vou dar uma pausinha aqui, ó. Olha esse vídeo, vou esperar aqui, tá bom? Terminou? Beleza, bora continuar, man. Primeiro de tudo, nós vamos continuar um pouco mais do núcleo, fazer partes que eu deveria ter explicado que nós precisávamos fazer, utilizando um lápis velho, uma tesourona e a cola Tech Bond aqui. Acontece que por erro meu, eu esqueci de comentar que tínhamos que colar, né, esses pininhos aqui para possível encaixe dos braços aqui dos nossos Borrowmans. Por erro meu, eu tinha esquecido de comentar isso, me desculpe mesmo, mas agora vamos botar esses pininhos aqui. Eu acho que deve ter gente que percebeu e já colocou esses pinos, mas pra quem não colocou, desculpa aí, gente. E uma dica que eu dou pra quem for fazer isso com Borrowmans verticais, coloquem 2 ou 3 pinos desses assim na lateral da garrafa, porque vai ser realmente necessário. Porque um pino só é meio difícil pra um Borrowman larguinho, assim, como o Pegasus, por exemplo. Então é melhor vocês colocarem 2 ou até mesmo 3 desses pinos assim na lateral pra encaixar os braços e tudo mais do seu Borrowman vertical. Nos horizontais você pode tranquilamente botar só um encaixezinho, mas se você quiser também, você pode colocar 2. Eu acho que eu vou colocar 2 porque esses braços são um pouquinho grandes, não? Prontinho. Eu colei aqui, eu cortei pedaços do lápis e colei aqui nas laterais eles. Eu também tirei a cola, né? Eu abri uns buraquinhos e coloquei, e aí pude colar os palitos. No caso, o lápis, né? Os palitos do lápis. Só que provável que eles não vão colar de primeira. Então eu recomendo que vocês façam essa mistura que eu fiz aqui, ó. De você tacar a cola e depois vocês pegarem sal e tacar em cima dela. Que ela vai cristalizar e fazer essa espécie de plástico aqui. Que vai ser mais durável e vai poder permanecer desse jeito assim, colado os pinos dela perfeitinhos para depois você encaixar os braços e continuar atirando com conforto. Agora pra finalizar o núcleo, já que é um tipo speed, tá vendo essa abazinha que a gente botou aqui? Caso fosse um tipo controle ou um tipo poder, a gente poderia recortar ela aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso daqui, eu vou dobrar ela, aí eu vou abrir um pequeno buraco, assim, mais ou menos assim mesmo. Aos poucos vai. Aí tem uma aberturazinha que eu vou poder fazer isso daqui. Assim. Agora, eu pego um palito, faço isso. E agora a gente vai fazer a mágica. Nós vamos passar a cola aqui desse jeito. Pra fazer essa estrutura ficar mais rígida. E aí, assim, a gente vai colar, fazendo esse movimento aqui, ó, para o palito meio que enrijecer a estrutura interna. Enquanto a gente segura com os 2 dedos a estrutura em volta do palito, para ela ficar colada dessa forma. Aí a gente aqui no buraco que formou, a gente pode passar a cola. Assim. A gente passa o palito aqui, né, pra dar uma espalhada. E isso aqui, meus amigos, é praticamente uma rampinha pra gente montar um magazine aqui dentro. Isso aqui é praticamente um encaixezinho pro nosso magazine. A gente pode também botar umas outras estruturas no magazine pra ela ficar fixa, assim, ó. Aí ela cair, a tampa desse jeito aqui, ó. Você tirar o dedo do caminho, ela cair
perfeitamente, quase, né? Por causa que tava com o meu dedo no meio, mas ela funciona. Isso aqui é praticamente um encaixe de Magazine que dá pra gente fazer, deixando essa abinha aqui, ó, livre. Pedro, então quer dizer que se eu fizesse essa abinha, mas na verdade, nessa parte da frente do núcleo, eu poderia fazer esse mesmo esquema pra fazer um encaixe para o meu cano curto? A resposta é sim, meu consagrado, você pensou certo. Dá pra gente utilizar esse método de macete que eu aprendi agora mesmo, sério, foi na cagada aqui que eu percebi que dá pra fazer isso. E obrigado, Luan, porque ele me dá a dica de encaixe desse jeito, só que eu fiz o meu próprio agora. E dá pra fazer sim, tanto o encaixe para o magazine desse jeito, quanto o cano curto aqui, nessa parte aqui. Se a gente dobrar aqui, quando a gente fosse recortar, né, a gente dobrasse pra cá, a gente poderia fazer esse mesmo esquema e fazer o encaixe de cano curto. Assim como tem como a gente agora fazer o encaixe de um magazine. Que, aliás, um magazine não é uma estrutura muito complexa, não. É simplesmente, tipo, a gente pega um rolo de papel higiênico, aí a gente dobra mais ou menos no formato da tampa, né, um retângulo. A gente dobra assim, assim, assado. Pera aí. Mais ou menos como um núcleo mesmo, só que um pouco mais chapadinho, né? Ou pelo menos tentar, porque dobrar um rolo de papelão é chato. O que foi? Agora a gente estrutura assim, mais ou menos. É. Ah, esse negócio. Essa partezinha. Mas é isso, é isso. O magazine não é uma coisa complicada, é simples. Mais simples do que parece. E sim, isso daqui também é um cano longo, caso, né, vá fazer um tipo controle. Agora você vai fazer um tipo poder, então taca isso fora. Mentira, pega de volta, a gente vai pesar de bastante rola de papel higiênico. E pronto, essa aqui é praticamente a magazine que tem no Urbacno. Ela é feita pra poder a gente pegar e encaixar assim. Opa. É, acho que tem alguns ajustes a serem feitos pra tampa cair. Mas é isso. Aí a gente pega, a gente pode recarregar ela ou naturalmente, ou então pegando e encaixando aqui na lateral, pra ela pegar e cair. Só acho que vou ter que ajeitar isso daqui, ó, que a tampinha tá parando nessa partezinha. Mas são coisas que ainda tá no projeto, né? Ainda tá começando, então tô no começo do tutorial ainda, então temos muito o que arrumar. Enfim, magazine feita, porém agora vamos deixar ela de lado, porque depois a gente só passa uma cola quente e termina todos os detalhes finais passando tinta. Magazines são fáceis de realizar. E se fosse um cano curto também seria fácil de fazer e... Caraca! Nossa, aqui deu uma estética tão da hora, eu acho que eu vou fazer um Boromin mais ou menos assim. Enfim, vamos pros braços. No caso do Urbacno são essas garronas aqui que são atreladas ao chão para ter uma boa estabilidade. E essa parte aqui em cima, acredite se quiser, isso aqui não faz parte da armadura dele, por mais que pareça que essa parte tá pegada nesses pés aqui. Não, essa parte aqui tá junto com essas aqui, ó, que é os pezinhos dele, que por sinal ele é bem baixinho. Pra fazer os braços eu peguei o papel higiênico, aí eu dobrei ele dessa maneira e cortei assim. Pra fazer o primeiro braço, pra poder juntar as coisas assim e fazer uma estrutura mais rápida, né, pra agilizar o processo de criação dos braços aqui dele. E... pelo que eu tô vendo aqui, deu certo. Beleza. Aí fazendo isso aqui, dobrando e abrindo os buracos, né, pra encaixar, que por sinal eu tive que cortar internamente, porque eu não consegui de outro jeito. Mas eu já consertei. Aí aqui agora é preencher isso aqui com o clássico, né? Aquele nosso velho amigo nosso, papel, tá ligado? Preencher isso aqui com papel e também alargar um pouco mais, né? Porque as garras elas são larguinhas aqui. Mas eu vou arrumar isso com um tempinho, né? E a gente faz esse mesmo esquema do braço, né, com o outro, e eu já volto com o outro braço feito. Prontinho, o segundo braço agora tá pronta a estrutura dele aqui. Estrutura de pegada assim com ele, que nem as garras estão aqui. Deu bom, parece confortável. Agora só botar mais algumas coisas, que no caso seria o desenho das garras, né, a estrutura delas aqui, que eu vou fazer de, acho que de papelão também, né, caraca, os outros de papel higiênico, e aí eu vou colar aqui, e aí também vou preencher com o papel, pra poder ficar de boa. Beleza, reforcei aqui, ó, eu peguei uma cartolina minha, eu reforcei passando aqui, ó, nas laterais dela, e colando, né, o preenchimento, o que eu conheci de preenchimento foi diferente, eu usei, como é que é? Papel guardanapo desses, que você compra no supermercado e tal, eu não lembro o nome direito, eu esqueci, eu falei guardanapo porque usa pra guardanapo, mas enfim. Fiz isso nos dois braços, né, porque também tem essa estrutura aqui meio que entra aqui, na lateral, né, e tal, então vai dar certo, vai dar certo. Beleza, eu recortei as garras, né, eu recortei o desenho delas no papelão, aí eu colei aqui, eu depois vou reforçar aqui na parte de trás com a cola quente, né, depois, pra deixar a estrutura toda ligada aqui e ter uma base e estrutura melhor do que só esse papelão assim, mas, aqui ó,
ele já tá bem confortável. Nossa, nossa. Essas garras aqui do Urbacnon são confortáveis. Vou te falar, hein. Sim, esse já é o quarto ou quinto rolo de papel higiênico que a gente utiliza, né, se for considerar o do núcleo, mas, enfim. Os pés do Urbacnon são pés bem baixinhos. Então, a altura que nós já temos nessa partezinha aqui, a rosca, né, eu falei, lembra da rosca lá? A gente vai precisar de uma delas para os pés, né, a segunda. A primeira a gente usa aqui no núcleo, a segunda a gente pega e utiliza aqui para os pés do nosso Bottom Man. Pois é, os pés do Urbacnon, eles são bem baixinhos, então a gente vai precisar, a gente não vai mudar muita coisa, tipo, até poderia, ó, por exemplo, a gente pode desenhar aqui nessa superfície aqui os pés, e aí a gente pode elevar, né, o tamanho dela usando a cola quente, ou então, em vez de deixar assim chapado, né, a rosca, né, a gente cortar isso dela, vocês podem utilizar para pés maiores, não cortar a rosca inteira aqui da garrafa, assim tendo aqui, ó, alturas diferentes e também facilitando um pouco mais no trabalho. Mas como o Urbacnon é um Bottom Man que a gente tem o pé todo chapado no chão, estrutura grandinha até, né, nós vamos utilizar essa aqui que é a menor no quesito altura das roscas. Cortei o rolo de papel higiênico e separei esses dois pedaços aqui, que estavam nessa parte aqui. Aí agora eu dobrei metade assim, vou colar essa parte e essas duas abinhas para ficar nesse formato mais ou menos de trapézio com um retângulo aqui. Lembrando que como o papelão é bem chato, no quesito colar com essa cola, a gente tem que ficar dando uma pressionada até ele secar de fato. E aqui, bem aqui nessa partezinha, vai ser onde a gente vai posicionar os pés do Urbacnon. Peguei aqueles dois pedaços que sobraram e eu passei aqui, né? Colei eles assim pra fazer as patas traseiras do urso. E eu preenchi aqui, eu lembrei o nome do papel toalha, meio ano depois. E sim, eu recortei mais um rolo de papel higiênico pra poder fazer as garras traseiras. Talvez a Star Beast Armor fosse legal se for um negócio assim. Tipo, a ursa com um canhão nas costas. Não me parece má ideia, não me parece má ideia. Eu gostei desse conceito. Ó, deu certo. Eu coloquei uns pinos bem ali naquelas... bem aqui no magazine, né? Nessas duas laterais. Deu certo, a ursana com canhão. Vai ficar um pouco fora de estética esses negócios. Mas eu vou enrijecer mais esses pinos aqui nessas partes aqui, pra eles ficarem mais interessantes. Pra quando eles ficarem prendendo os braços, porque senão eles vão ficar muito molengas. Mas a Star Beast Armor dele já tá praticamente garantida. Só vai faltar uma coisinha que... bom, tá na cara. Dependendo do quanto você consegue mexer com dobraduras de papel, a cabeça do seu Bottom Man pode ser ou uma das partes mais fáceis, ou até uma das mais difíceis. Já que dá pra fazer uma boa parte da estrutura da cabeça do seu Bottom Man utilizando de dobraduras de papel, que é o que eu quero fazer aqui, que é uma opção que pode ser até um pouco mais viável do que moldar toda uma estrutura com a cola quente e os palitos, que foi algo que eu fiz com o Levia Soda, por exemplo. Eu fiz toda uma estrutura moldando a cola quente, usando ela, e colando palitinhos. Só que esse é um método de fazer que exige muita habilidade, então... já que não é todo mundo que vai ter toda essa precisão com uma pistola de cola quente, vamos tentar utilizar esse método aqui. Aliás, já peguem a tampinha que vai ficar atrás da cabeça dele. Bom, agora a gente já vai fazer primeiro também a parte que fica atrás dele. Pegamos uma tira de papel e dobramos um pouquinho dela assim. E pegamos a tampa. Juntamos as partes desta forma. A gente dobra mais ou menos assim, para fazer a estrutura de como vai ficar encaixada a tampa. Assim, ó. Dessa forma. Aí a gente pega mais um pequeno pedaço de papel e cola pra fechar a estrutura. Ou então, se der, né? Vocês colam elas as fechando. Mas como aqui faltou um pedacinho de papel pra colar elas inteiras, eu vou grudar aqui. Calma aí. Nós temos bem aqui a estrutura agora presa pra tampinha. E ela é uma estrutura que prende bem ela aqui, ó. Fica bem apertada a tampinha aqui. Aí, ó. Aí é só entortar um pouquinho a tampinha pra ela encaixar aqui de volta. E fechou. Agora, continuando com a cabeça, a gente vai recortar aqui. Eu fiz o desenho, né, de meio que um origami mesmo, pra recortar e colar a estrutura da cabeça do Urbacnon. E eu já volto com ela aqui mais ou menos montada. Prontinho. Temos aqui a estrutura colada em origami do nosso Urbacnon. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai recortar esses palitos e colar eles na estrutura interna dele, pra deixar ela mais reforçada e poder juntar essas duas peças em uma só. E tá aqui, a cabeça em 3D do Urbacnon. Ela ficou meio grande em relação ao projeto, mas dá pro gasto. Ah, a propósito, se quiserem, vocês já podem pegar e, tipo, dependendo de como vocês colocaram aqui, né, e tudo mais, vocês podem pegar e colar já aqui, ó, a parte de trás, ou a estruturazinha que segura a tampa, desse jeito. Mas recomendo que não dependa só do papel e cola, depois passem como é que é? Uma camada de cola quente, que é o que eu vou fazer depois, né, ou depois de terminar aqui. Isso aqui é só estrutura.
Aí a gente vai passar a camada de cola quente depois pra finalizar. E aqui, ó. Tá praticamente pronto. Só falta uma coisinha muito importante que é pra fazer o Boroman ficar preso, né, a cabeça. A gente precisa do nosso pescoço do nosso Boroman. Mas antes de fazermos ele, caso o seu Boroman também tenha a boquinha meio aberta, assim, que nem a do Urbacnon, eu recomendo que vocês peguem uma folha de papel, a pintem de preto e colhem, opa, assim dentro, mais ou menos dessa maneira, pra tapar ali e não ficar mostrando as coisas. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí, ó, boca tapada, não mostra mais o que tem dentro. Primeiro, vamos recortar aqui e colocar mais 2 palitos saindo um pouquinho deles, assim, ó. Com ele saindo um pouquinho da parte de baixo da cabeça. Por causa que, no caso do Urbacnon, é pouquinho, porque a cabeça já é bem grande. Mas se a sua cabeça do seu Boroman for meio pequena, você pode deixar ele sair um pouco mais. Mas nesse caso, a gente vai colar eles assim, ó. Desta maneira. Que vai ser a base do nosso pescoço do Boroman. Aqui, ó. E claro, temos que fazer essa partezinha do pescoço dos dois lados. Eu coloquei um reforcinho aqui, né, pra eles ficarem um pouco mais solidificados, mas depois de qualquer forma eu vou melhorar isso aqui passando a cola quente talvez aqui atrás, ou talvez não, só passando a tinta. Mas enfim, agora vem o último passo. Tá vendo esse negocinho aqui? Isso é um papelzinho. Vocês vão dobrar ele meio que de uma forma retangular e colar eles aqui na lateral, assim, ó, como se fosse uma abinha, dessa forma aqui, ó. Assim. Aí se ficar muito solto, você passa um pouco mais de cola. Aqui, ó. Aí, é isso. Isso aqui é basicamente o que prende o Boroman na lateral do núcleo. A gente ainda vai fazer a... Opa, a gente vai fazer aqui, ó. A bona, né, que segura essa presilha assim dele. Mas é basicamente isso, a gente faz isso aqui, essas presilhinhas dos dois lados da cabeça. Aliás, essas presilhinhas não, esses pininhos. Depois disso, vocês vão pegar duas pequenas faixas assim, de papel dobrado, né? E vocês vão colar elas assim, ó. Essas tiras vão passar por cima dos pinos, vocês vão colar elas no núcleo. Não se preocupem se a cola Tech Bond não colar de primeira, até porque essas não vai ser a parte final. A gente vai passar cola quente por cima delas pra fazer o reforço definitivo e elas poderem serem comprimidas e vocês encaixarem a cabeça aqui no núcleo de vocês. Elas vão ficar meio soltas assim mesmo, né? Bem soltas, mas a gente passa cola quente e elas vão ficar presinhas. Eu vou fazer isso agora. E prontinho, tá aqui. Deixa eu até desencaixar o magazine. Agora se a gente pega e força um pouquinho, assim, ó. Pronto. Agora tem aqui, ó, a gente só entorta um pouquinho e ele reencaixa dessa maneira. É um pouco soltinho assim mesmo, mas vai variando e você pode melhorar aqui a pressão disso daqui, ou então botar aqui um reforço aqui nessa parte de trás pra cabeça não ficar tão bamba. E no caso do Urbacnon, a magazine já meio que cumpre esse propósito. Ou quase, né? Mas enfim. Tá aqui, é isso. Essa é a estrutura base do nosso Urbacnon. Agora eu só preciso passar cola quente, reforçar mais alguns pontos e pintar. E aí eu vou estar com ele aqui prontinho. Daí então, depois de bastante trabalho de pintura e de colagem de adesivos, seus Boromans estarão prontos. E nesse caso, Urbacnon GX está pronto. Finalmente aqui, com todos os adesivos colados aqui direito, a tampinha, um urso meio macrocefálico eu diria, né, a cabeça, mas ficou bonito, ficou legal. A pegada dele super confortável, meu Deus do céu, essas garras dele são ótimas para apoiar as mãos. E é isso, meu Boroman está pronto. Agora é com vocês terminarem os seus. Me despeço por aqui e até mais.